Olá pessoal, bom dia a todos e todas. Obrigado aí pela presença virtual, lógico. Hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre a NR12. Então eu separei aqui um texto, na realidade é uma leitura discutida, comentada, né? E eu tinha imaginado logo após a primeira parte fazer uma aula, uma live, mas acho melhor a gente seguir um pouco mais na norma e depois sim nós fazemos uma live para tentar lapidar tudo isso, tá? Bom, então, deixa eu pegar minha mãozinha aqui, ótimo. Então vamos falar um pouco, continuando aqui, né? A norma ela prevê que as instalações elétricas, né, das máquinas e equipamentos, elas devem possuir dispositivo protetor contra sobrecorrente, contra sobretensão e contra falta ou inversão de fases, né? Bom, isso aqui é muito específico da área de elétrica, né? Mas evidentemente tudo isso é quando essas falhas possam provocar algum risco de acidente, né, de lesão. Então, por exemplo, aqui basicamente dispositivos protetor contra sobrecorrente, um dos caras que é muito convencional são os disjuntores. Mas existem dispositivos eletrônicos que fazem isso. A sobrecorrente representa uma anomalia do processo, né? Um motor, um equipamento que é dimensionado para trabalhar numa certa corrente, se ele tiver uma corrente muito alta, é porque está ocorrendo alguma anomalia. A tensão é a mesma coisa, né? Principalmente quando tem surto elétrico, um raio, alguma coisa assim, há uma sobretensão. De qualquer forma, aqui a previsibilidade desses dois itens é se caso esses itens provoquem de alguma forma algum risco, né, na operação ou na operação no geral. Agora, a proteção contra falta de fase e inversão de fases, isso tem muito a ver com questões principalmente de velocidade do motor. Então, quando a gente fala de fases, nós estamos falando de corrente alternada, trifásico. E quando eu faço inversão de fase por algum motivo, imagina, alguém está mexendo na rede, vai lá, inverte os fios, liga ou inverte. No caso de motores elétricos, ele começa a rodar ao contrário. E isso pode ser muito grave, né? Isso pode gerar um acidente muito sério. Ou mesmo um dano à propriedade, né? Então tá previsto esses itens que é bastante técnico, mas só com a pegada de que caso esses itens eles possam colocar em risco a integridade física das pessoas, seja o operador ou qualquer pessoa que esteja lá no local. Bom, são proibidos nas máquinas e equipamentos a utilização de chave geral como dispositivo de partida e parada, chaves tipo faca, circuitos elétricos, e a existência de partes energizadas expostas de circuitos que utilizam energia elétrica. Bom, acho que o mais fácil aí é o último, né? A existência de partes energizadas. Isso não pode colocar em risco, em perigo de levar um choque, né? Um choque elétrico. Chave faca, gente, eu vou tentar pegar aqui. Olha, chave tipo faca, né? E eu vou tentar colocar uma chave aqui, né, para vocês. Tudo isso aqui que vai aparecer, a grande maioria são chaves facas, tá? Mas eu vou tentar pegar uma mais assim. Essa é bem antiga, não sei se vocês já viram esse tipo de chave, é bem antiga, com uns fusíveis tipo cartucho, né? Nem usa mais isso. Mas assim, na indústria tem algumas chaves facas que são até bacanas. Por exemplo, essa aqui é uma chave faca, né? Que a hora que você abre ela, tem fusível ali dentro, fica tudo protegidinho, mas não pode usar esse tipo de chave, tá? Assim, pode usar para proteção da máquina, pode usar para efeito de manutenção, mas não pode usar para ficar ligando e desligando a máquina, né? Eu queria pegar uma mais tradicional. É que essas chaves são tão perigosas que assim, meio que ela meio que está desaparecendo no mercado. Olha essa aqui, ó.
Essa aqui você via muito em construção, né? Construção civil. Essa chave aqui, ó. Então, desse lado aqui, normalmente os fusíveis, né? E você conecta. A energia vem aqui por cima, você põe os fusíveis aqui embaixo e a energia sai por baixo. Você conecta ela para cima, ela conduz para cá, para os fusíveis, né? Enfim, essa chave ela não é permitida, né? Mas não é permitida porque ela é muito perigosa, né? E outra coisa que não é permitido é o uso de chave geral como dispositivo de partida e parada, né? Então, por exemplo, eu não posso colocar... Na realidade, o que acontece é que os equipamentos eles não podem partir automaticamente sozinho, assim, quando isso representar risco de acidente, né? Então, basicamente, tem que ter um comando elétrico, um botão que você aperta para ligar e um botão que você aperta para desligar. Às vezes pode até ser o mesmo botão, dependendo do caso. Mas o importante é o seguinte: se acabar a energia e voltar a energia, o equipamento não pode... ele não pode voltar a funcionar. Eu vou... deixa eu ver se eu consigo um circuitinho aqui para mostrar isso para vocês. Olha, gente, eu vou pegar esse esqueminha aqui. Você não precisa entender isso, tá? É só para a gente ver o resultado. Então, imagina que desse lado aqui direito é um motor elétrico, esse círculo é um motor elétrico. E algumas coisas, isso aqui é esse Q2 aqui, ó. Ele é para proteger contra sobrecorrente, tá? E o meu objetivo é falar o seguinte: olha, imagina que eu vou simular que eu vou rearmar esse cara aqui e vou ligar esse disjuntor. Agora imagina, isso aqui é uma lâmpada, tá? Tá dizendo que o motor tá parado. Imagina o seguinte, que eu quero ligar esse motor. Então eu venho aqui no botão B1, imagina um botãozinho, um botão verde. Eu aperto ele, o motor liga. Eu quero desligar, né? Eu venho aqui no botão B2 e eu desligo, né? Eu quero ligar de novo. Aperto B1, ele liga, tá vendo? Acabou a energia, eu vou desligar. Isso aqui é um disjuntor. Eu vou desligar o disjuntor para fazer de conta que acabou a energia, tá? Acabou a energia. Tá, ele desliga. Voltou energia. Eu vou acionar de novo esse disjuntor aqui para fazer de conta que voltou energia. Veja, o motor não liga. Entendeu? Ele não liga, né? Eu tenho que apertar este botão aqui para ele poder ligar. Então a norma ela vai falar esse tema aí, né? Deixa eu simular de outra forma, né? Imagina que você tem um projeto que quem fez o projeto fez assim, ó. Eu vou colocar esse fio aqui ligando direto, né? Depois eu apago, tá? Agora imagine o seguinte, que o projetista fez esse projeto da seguinte forma: se ligar esse disjuntor, o motor liga. Tum, liga o motor, tá? Se acabar a energia, e voltar a energia, esse disjuntor tá ligado, o motor vai ficar ligado direto, que nem lâmpada, né? Não pode, entendeu? E não pode ficar fazendo, eu ligo aqui, desligo aqui, né? Usando um disjuntor, por exemplo, né? Seria... deixa eu ver se eu acho aqui, ó, né? Não posso usar disjuntor disso, juntor. Não posso usar um disjuntor, que nem esses daqui, por exemplo, para ficar ligando e desligando a máquina. É isso que ela diz, tá? Na realidade, eu tenho que usar... deixa eu pegar aqui um painel de comando. Painel de comando. Não sei se painel de comando... Assim, ó, pode até ser. Deixa eu pegar aqui. Pode ser esse aqui. Não que seja o melhor, mas é uma ideia, tá? Então, olha. Eu tenho aqui um botão de emergência. Pá! Apertou, desliga tudo. Eu tenho um botão verde, que é para ligar o motor. Eu tenho um botão vermelho, que é para desligar o motor. E eu tenho uma chave geral aqui, ó. Eu ligo e desligo o painel, não o motor. Lógico, se você desligar a chave geral, o motor vai desligar. Mas se você ligar a chave geral, o motor não liga. Tem que apertar esse botãozinho, tá? Bom, supondo que isso aqui é para um motor. Curiosamente,
ele é mesmo, né? Que é para uma betoneira. Betoneira é aquele equipamento que faz concreto, né? E ela é um painel NR12, então ele tem sinalização, né, cuidado, risco de choque, tem os botões, tem as lâmpadas, tem várias lâmpadas, olha. Ele tem aqui, bom, tem uma chave geral aqui, ligar e desligar. Tem uma lâmpada aqui para dizer que o comando elétrico está ligado, isso é BNT. Toda vez que o painel estiver alimentado, tem que acender uma lâmpada. Aqui é para reset, para resetar, né? Não sei exatamente o que eles fez aqui, porque não tem nenhum botão de reset aqui, então não sei. Esse aqui é um botão para dizer que está havendo uma sobrecarga. Normalmente a sobrecarga é de corrente no motor. Aqui é para dizer que o motor está desligado, e aqui para dizer que ele vai estar ligado. Aliás, esse aqui não é painel coisa não. Esse aqui deve ser motor desligado. Não, é isso mesmo. Esse aqui é para dizer que o motor está desligado, e esse aqui é para dizer que o motor está ligado, tá? Então eu ligo o motor, desligo o motor. É isso. Tá bom? Eu acho que dá para ter uma ideia dessa forma, né? Lógico, não dá pra gente explorar muito, né? Mas é só uma ideia. Que mais? As baterias, quando o equipamento tiver bateria, alguns equipamentos eles têm bateria até por vários motivos, né? Eu trabalhei num forno, eu trabalhei numa empresa que tinha forno de biscoito, tá? Então, forno de biscoitos, né? Mas grandão, né? Deixa eu pegar um forno aqui de biscoito. Assim, ó, um forno que nem esse aqui, por exemplo. Tá bem grande. Abrir, aqui, ó. Não queria assim. Aqui. Abrir uma nova guia. Pronto. Aqui, tá? Então assim, aqui é a entrada do forno, não é saída. É a entrada do forno. Saída tá do outro lado. Creio eu, viu? Eu posso estar equivocado aqui, mas não me parece a entrada aqui não. O que acontece? Esse forno é aquecimento, ele tem esteira metálica. Não pode parar a esteira metálica num equipamento aquecido. Se parar, primeiro que os biscoitos vão pegar fogo, né? Normalmente pega mesmo, sai tudo queimado, né? Pegando fogo mesmo, sai em brasa. E segundo que pode empenar a esteira. Então, os equipamentos que eu trabalhei tinha lá um motor de corrente contínua e tinha bateria que se acabasse a energia, a esteira continuava rodando, tá? Bom, existem outras alternativas, né? Mas o que eu trabalhei, um deles era bem parecido com esse aqui mesmo. Então, o que eu havia trabalhado tinha essa característica aí de utilizar baterias, né? E aí, o que ele fala das baterias, né? Mas, por exemplo, a gente pode pensar outros equipamentos que utilizam baterias, né? São baterias grandes, tá, gente? Bateria estacionária, né? Não bateria tracionária, baterias estacionárias, que são dimensionadas para trabalhar parada. Aí tem aquelas baterias que são dimensionadas para ter movimento, né? Isso muda um pouco o processo de corrosão eletroquímica dentro dela. Então, primeiro, a localização de modo que a sua manutenção e troca possam ser realizadas facilmente a partir do solo ou de uma plataforma de apoio, que tenham uma constituição e fixação firme, segura, né? E que nas baterias elas possuam proteção do terminal positivo, porque normalmente o negativo ele é aterrado. Uma bateria de 12 volts, 24 volts, 48 volts, né? Essas baterias esse nível de tensão não representa perigo de choque elétrico, tá? Mas existe o perigo de curto-circuito e arco voltaico, isso existe, né? Então tem esse detalhe. Aqui vai falar um pouquinho dos dispositivos de parada, acionamento e partida, acionamento e parada, né? Os dispositivos de partida, acionamento e parada não pode ficar dentro das zonas de perigo, né? Lógico, né? Imagina, eu tenho lá uma zona de perigo, né? Vamos pegar aqui, ó. Robô industrial.
Vamos pegar aqui um robô industrial, né? Uma imagem de robô industrial. Vamos pegar um robô solitário. A gente pode pensar essa foto que tem um monte de robô, mas eu vou pegar um robô assim mais uma foto assim que a gente consiga enxergar melhor como que é um local que tem robô. Porque tem gente que pensa que o robô ele fica assim aberto, né? E não é bem assim. Ele fica preso para não ir embora, sabe? Não fugir. Ele trabalha de graça, mas é porque ele tá preso. Não é porque... Aqui, ó. Vamos abrir uma nova janela. Mas assim, só pra gente ter uma ideia. Aqui tem um robô, aqui dentro tem um robô, tá? Né? Mas se você observar bem, quase que todo o perímetro de onde está o robô tá cercado, gente. Lógico, para ninguém entrar, né? É perigoso. Né? Neste caso, só a frente está aberta, porque evidentemente ele está pegando alguma coisa, pallet, alguma coisa assim, ele está pegando e ele está colocando lá na baía de saída, só isso, né? Então ele está pegando e tá, né? Então, essa ideia. Ele fica todo cercado. Agora imagina que, por exemplo, aqui, ó, não sei se vocês conseguem enxergar, aqui tem um comando aqui, ó, um botão para ligar, um botão de emergência, tal. Imagina que esse comando, botão de emergência, está lá dentro, né? Pode estar, sem dúvida que pode ter um lá, né? Sem dúvida. Mas na operação normal tem que ficar fora, né? No painel elétrico, na operação normal tem que ficar fora, não pode estar lá dentro, né? Por exemplo, esse painel aqui, ó, no lado esquerdo, né? Consegue ver? Esses painéis aqui, eles estão na célula do robô. Dá pra gente ver que está na célula do robô. Só que a frente dele está aqui para fora. Eu opero sem ter que entrar na célula. É uma questão óbvia. E é uma questão que é previsto na NR12, né? Então, ele não pode estar na zona de perigo, né? Imagina, tá lá a programação do robô. Mesmo que ela esteja certinha, imagina, ele pode atingir alguém, aquele braço lá é perigoso. E ele pode se desgovernar também, e aí, né? Possam ser acionados ou desligados em caso de emergência por outra pessoa, óbvio, né? Se o operador está lá dentro da zona de perigo, por exemplo, né? Ou se o operador ele sofre um acidente, alguém tem que conseguir desligar isso aí, né? E impeçam acionamento ou desligamento involuntário pelo operador ou por qualquer outra pessoa, ou por qualquer outra forma acidental. Isso é uma caso a caso. Existem botões e botões. Tem botões, né? Vamos ver se a gente pega aqui, ó. Botoeiras. Vou tentar como botoeiras. Vou tentar como botoeiras, que eu acho que fica legal. E vamos ver assim alguns modelos de botoeiras, só para vocês terem uma ideia, né? Aqui tem um monte, né? Então são dispositivos elétricos, tem cada caso um caso, né? Então, por exemplo, esse aqui, ó, vamos abrir esse aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Esse aqui, abrir uma, né? Não que aqui tenha a solução para tudo, não é isso, né, gente? Ó, eu não gostei disso aqui. Deixa eu apertar de novo e ver se eu consigo achar aqui, ó. Isso. Abrir. Vamos ver se fica bom. Melhorou. Olha, gente, se você observar bem, esses botões aqui, ó, esses dois botões são iguais, né? O da direita e o da esquerda. O verde, que é para ligar, ele é afundado, e o vermelho, que é para desligar, ele é elevado. Então é muito mais fácil desligar do que ligar, concorda? Se eu encostar aqui, eu desligo, eu não ligo. Né? Imagina, eu coloco o botão numa posição lateral onde alguém vai lá, encosta e liga. Né? Não pode. Então, normalmente, os botões, eles têm a lâmina deles para ligar, é um pouco afundadinha, que se alguém encostar, não é para ligar, tá? Essa é a ideia. E quando eu quero prestigiar, por exemplo, para desligar, ou o contrário, né? Em alguns casos, eu deixo ressaltado. Mas isso não é um botão comum. O botão comum é esse aqui, ó, esse preto aqui, ó, né? Esses outros são de emergência. Mesmo esse amarelo, ele não é usado para emergência, ele é usado para outras funções, mas o botão é igual, só muda a cor, né? Tem até com chave. Você trava, se alguém apertar não consegue ligar. Aí você destrava, aí consegue apertar ele,
né? Esse aqui você rotaciona, gira para um lado para o outro. Então assim, tem muitos modelos de botões para máquinas, né? Isso é só uma pequena amostra, né? Peguei sem gastar muito tempo procurando botão para mostrar para vocês, né? Dificulte-se a burla. Olha, a norma várias vezes ela vai estar falando que tem que dificultar a burla. Por quê? Porque o operador, porque eles no geral eles vão querer burlar o sistema. Porque tudo que a gente coloca para proteção, de certa forma, atrapalha a operação. E aí, gente, não tem jeito, eles vão estar sempre tentando burlar. Então, é lógico que tem que se fazer treinamento, capacitação, treinamento, capacitação, capacitação, sempre treinar, né? Eu sou bem radical. Acho que um funcionário que burla um sistema de proteção, ele nem deveria fazer parte da empresa. É o que eu penso. Mas existem situações onde não é que a pessoa queira burlar, é que ela não consegue trabalhar. Isso porque a solução adotada ainda não chegou na melhor forma, né? E a gente tem que entender isso também, né? Então, você pega lá uma situação que não se consegue operar, não consegue trabalhar, não pode deixar aquela situação. Porque vocês vão ver aqui, em alguns pontos, que as proteções não podem implicar em novos riscos. Não é? Então, assim, eu não posso gerar mais risco para o operador. Não, eu não posso fazer isso. Eu não posso resolver, inibir um risco e criar outro. Não pode, né? Então, temos que estar muito atento a isso. Os comandos de partida ou acionamento das máquinas devem possuir dispositivo que impeça seu funcionamento automático ao serem energizados. Eu já falei para vocês, né? Mas eu vou repetir. Imagina, eu ligo um disjuntor, o geral da fábrica, ou do setor, ou o disjuntor da máquina, ou volta energia. A máquina não pode ligar e começar a funcionar, né? Ela tem que ficar parada, ela tem que receber um comando intencional para provocar ela e colocar em funcionamento. É uma questão de segurança, né? Então, ele reforça aqui. Quando forem utilizados dispositivos de acionamento bimanual, comando bimanual. Deixa eu colocar aqui, ó, comando bimanual. Comando bimanual. Alguns equipamentos, como prensas, eles são, por lei, por norma, perdão, né? Eles são obrigados a ter esses comandos bimanuais. Imagem. Então, eu vou pegar um qualquer aqui, né? Vou pegar esse aqui da VEG, bem interessante, né? E eu vou abrir ali uma nova guia. E vamos ver aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é um comando bimanual da VEG. Então o que acontece? Ele tem um botão aqui do lado esquerdo, até um botão bem invocado, diferente, né? Meio, né? E ele tem um botão aqui do lado direito. Esses preto aqui são dois botões, tá, gente? Então um botão do lado esquerdo, um botão do lado direito. No meio um botão de emergência. Esse comando, na realidade, é um comando NR12 e tal. Ele é bem, né, bem sofisticado. O que acontece? Se eu apertar só o botão da esquerda, a máquina não liga. Se eu apertar só o botão da direita, a máquina não liga também. Mas se eu apertar os dois botões, ela liga, desde que o intervalo entre o acionamento dos dois botões seja inferior a meio segundo, né? Ou até meio segundo, que é o que vai estar falando aqui, ó. Vou mostrar para vocês, né? Tá aqui, ó. Então, possuir ação síncrona, né? Com tempo menor ou igual a meio segundo. Ó, vou dar uma ideia para vocês. Eu peguei esse comandinho aqui e imagina que eu tenho um pistão, tá? E eu vou deixar um tempo longo aqui só para vocês verem. Se eu vim aqui, tem dois botões, esse botão B1 e esse botão B2, tá? Então vamos ver. Se eu apertar o B1, ó, eu mantive ele acionado. Ele não vai. Se eu apertar só o B2, ele também não vai, ó. Né? Se eu apertar o 1 e apertar o B2, ele avança. Tá vendo? Agora, se eu apertar o B1 e esperar um tempo, né, esse tempo aqui está longo, ele está bem longo, e apertar o B2, ele não avança. Agora,
se eu apertar o B2, esperar um tempo longo aí, né? Seria meio segundo, mas para simular não dá pra gente simular, né? E apertar aqui o B1, ele não avança, ó, tá vendo? Agora, se eu apertar o B2 e apertar o B1, aí ele avança, tá? Então, de novo, ó, se eu apertar o B1, esperar um tempo longo, ó, e apertar o B2, não vai. Então imagina, naquele caso dos botões, que se a pessoa apertar um botão e demorar muito para apertar o outro, não vai ligar o equipamento, né? Uma prensa, um motor, não vai ligar. Ele tem que apertar o botão e em menos de meio segundo apertar o outro botão. Ou seja, tem que ser simultaneamente, tem que apertar os dois botões simultaneamente. Aí funciona. Não dá também para colocar um palitinho, tipo assim, ele aperta aqui e põe um palitinho. Não funciona. Porque antigamente o pessoal fazia isso. Apertava o botão e colocava um palitinho. Esse aqui não dá, mas tinha uns botões que dá. Esse, nem precisa ir longe, aqui tem comando aqui que dá pra colocar palitinho, quer ver? Deixa eu ver se dá. É que hoje já mudou muito, né? Os botões já estão diferentes. Mas ele poderia tentar travar, né? Poderia tentar. Então os botões já mudaram muito. Mas poderia tentar travar esses botões, mas não tem como. Por quê? Porque a lógica ela é inteligente e ela vai detectar que você travou. Não pode. Então o botão ele tem que soltar e tem que apertar, né? Enfim, é isso que prevê a norma, né? É genial, não é? Então, aqui ele fala desse bimanual de meio segundo, o intervalo entre o botão e o outro, né? Por que isso? Para manter as duas mãos ocupadas, gente. Senão, de repente, ele está com uma mão mexendo ali e outra mão apertando o botão e outra mão lá na máquina. Daí é óbvio que eu não posso fazer um comando bimanual onde os dois botões aqui, ó, os dois botões branco aqui estejam tão próximo que com uma mão só ele vai acionar. Não, eu tenho que deixar um pouquinho longe, né? Para quê? Para que ele aperte um botão com uma mão e o outro botão com outra mão, né? Dá para ele tentar burlar e fazer uma peça metálica, tal? Dá. Mas eu tô tentando, né? A gente tá tentando burlar, evitar a burla ao máximo. Ter relação, não, perdão. Esse sistema tem que estar constantemente sendo monitorado, né? Na realidade tem que ter uma eletrônica que vai ver se está tudo funcionando. Não pode ser um sistema muito simples, né? Aquele modelo que eu mostrei para vocês com o circuitinho não atenderia esse requisito, muito embora ele atende esse requisito aqui, né? Do tempo. Se ajustar o tempo dele para meio segundo, né? Ele estava regulado para 3 segundos. Ter relação entre os sinais de entrada e saída. Possuir distanciamento, barreiras ou outra solução, né? Para que justamente ele não trabalhe com uma única mão, que dificulte a burla também. Tornar possível o reinício do sinal de saída somente após a desativação dos dois dispositivos de atuação. Foi o caso lá, né? Aqui, nesse meu exemplo, eu só conseguia pôr para funcionar quando eu apertava aqui, né? Eu mesmo que eu aperte esse cara aqui, ó, ele não vai, mas para ele funcionar eu preciso desligar os dois. Então agora ficou lento aqui a minha simulação. Eu preciso desligar os dois para poder fazer funcionar. Aí eu desligo os dois, aí eu posso tentar ligar de novo. É isso que ele fala na norma, tá? Os dispositivos de acionamento bimanual devem ser posicionados a uma distância segura da zona de perigo. Lógico, né, gente? Ele não pode ficar lá na zona de perigo, né? O bimanual. Aí não adianta, a pessoa estar lá sujeito, né? Ele tem que estar fora. E numa distância segura, né? Para não ocorrer nenhum risco adicional. Nas máquinas e equipamentos cuja operação requeira a participação de mais de uma pessoa, o número de dispositivos de acionamento bimanual simultâneos deve corresponder ao número de operadores. Se o equipamento precisa de 2 operadores, os 2 têm que ter comando bimanual, né? Caso contrário, não tem como, né? E eles vão ter que apertar. Lógico que não precisam um meio segundo entre eles, mas tem que ter um certo
sincronismo entre eles ali para poder, né? Quando utilizados, 2 ou mais dispositivos de acionamento manual simultâneos devem possuir sinal luminoso que indique seu funcionamento. As máquinas e equipamentos cujo acionamento por pessoas não autorizadas possam oferecer risco devem possuir sistemas que possibilitem o bloqueio dos seus dispositivos de acionamento. Em algumas situações eu não posso deixar qualquer pessoa ligar, né? Ela pode até saber, mas ela não está autorizada, então eu tenho que ter uma forma de bloqueio. Uma das formas de bloqueio é ter chave, né? Eu já mostrei para vocês botão aqui, ó, botão com chave, né? Aqui, esse cara aqui, deixa eu ver, deixa eu fechar esses dois aqui. Então esse cara aqui, ó, abrir, aqui, ó, esse aqui, ó, tem chave. Esse aqui tem chave, né? É a única alternativa? Não, não é, mas assim, existe também botões em sistemas supervisórios, em touchscreen. Aí tem senha. A hora que você aperta lá, ele pede uma senha. Você tem que liberar a senha. Ou você quando vai acionar, você tem que colocar uma senha mestre para liberar todos os comandos lá que você pode acionar, lógico, né? O acionamento ou desligamento simultâneo por um único comando de um conjunto de máquinas e equipamentos ou de máquinas e equipamentos de grande dimensão deve ser precedido da emissão de sinal sonoro ou visual. O que é isso? Isso é o seguinte, deixa eu colocar aqui como sinaleiros, eu acho que talvez fique bom, sinaleiro. É que sinaleiro vai parecer tanta coisa, né? Mas enfim, quem sabe, vamos na fé. Esses sinaleiros, esses aqui, essas torres aqui, tá vendo? Alguns equipamentos têm umas torres assim em cima dela, que é justamente, e ela pode ser sonora e visual, com o objetivo de avisar que a máquina vai ligar, né? É esse o objetivo. Então assim, ele vai na Hyundai toca música, inclusive. Mas é para você saber que vai ligar a máquina. Então a máquina é tão grande que para todo mundo saber que ela vai ligar, então tem que ter uma sinalização assim geral, porque o operador está ligando. Lógico, ele tem que ver se pode ligar, mas mesmo assim, sabendo que pode ligar, ainda assim, a hora que ele vai ligar, ele não tem certeza mais de como que está lá, porque ele já não está mais olhando, né? A máquina é muito grande, né? Então vamos ver se a gente consegue colocar aqui, ó, YouTube. Sei lá, sinalização de partida de máquina. Grande. Vamos ver se a gente acha alguma coisa assim. Seria mais ou menos que nem dar ré em caminhão, sabe? Ônibus, não tem lá aquele barulhinho, não fica daquele jeito? É mais ou menos a mesma ideia. Talvez eu não encontre assim, porque tem muita. Aumentou bastante também os vídeos acadêmicos, né? Então assim fica difícil da gente ver esse específico, né? Isso que eu estou imaginando, né? Tem que cada vez mais vai ficando difícil, né? Sinalização de máquina de partida de máquina grande NR12, vamos ver, né? Eu fico devendo isso para vocês, gente, né? Porque com certeza tem, mas tem que caçar aí para ver se acha isso. As máquinas e equipamentos comandados por radiofrequência devem possuir proteção contra interferências eletromagnéticas acidentais. Imagina, radiofrequência, onda eletromagnética, né? Imagina que alguma
algum dispositivo, né? Não acontece quando você... quer ver? Será que tem aqui? Vamos ver. Interferência moto TV. Não sei. Vamos ver, né? Sei lá. Quando assim está assistindo TV, as TVs antigas, né? Essas modernas não tem mais. Passa uma moto, ficava todo chuviscado. A TV chegaram a ver já isso aí. Ou não é do tempo de vocês? Não vai ter aqui. Mas assim, conforme passava a moto ou algum carro, dava uma interferência eletromagnética que começava a chuviscar o canal, fazer umas linhas chuviscadas no canal, né? Isso não pode, né? Imagina, eu tenho a partida de um motor, aí eu tenho uma interferência eletromagnética, o motor liga sozinho, né? Então isso realmente não é possível, não é permitido, né? Os componentes de partida, parada, acionamento e controle, aí ele faz uma diferenciação de equipamentos que foram produzidos, fabricados a partir de março de 2012 e aqueles que foram fabricados até essa data, né? Basicamente é a mesma coisa. Ela considera que deve possibilitar a instalação e funcionamento do sistema de parada de emergência e tem que se trabalhar em tensão de extra baixa tensão, ou seja, até 25 volts corrente alternada e 60 volts corrente contínua. Essa tensão, né, esses dois níveis de tensão, ou melhor, esses dois níveis de tensão são valores que não oferecem o risco, não apresentam o risco de choque elétrico. Então, quando fala assim, extra baixa tensão, até 25 volts em corrente alternada e 60 volts em corrente contínua, né? E esse não é o limite pela NR10 da extra baixa tensão, mas esses valores estão dentro da extra baixa tensão da NR10, tá? É que no caso de corrente contínua é até 50 volts e corrente alternada é até 120 volts, a extra baixa tensão. De qualquer forma, aqui ele faz uma alusão nesse 12.4.13.1 sobre a questão de trabalhar com tensão de segurança, tensão que não oferece risco, né, ao operador, né, não oferece risco de choque. Evidentemente que se a tensão não tiver jeito, a tensão for mais alta, aí tem que ter proteção contra choque elétrico. Ele fala em algum lugar aqui. Aqui, ó. Quando a apreciação de risco indicar a necessidade de proteções contra choque elétrico, operar em extra baixa tensão, até 25 volts. Isso é para equipamento antigo. Os equipamentos novos, ele já não coloca mais essa condição. Fala que tem que ser em extra baixa tensão. E os equipamentos antigos, né, se o local tiver risco, então tem que fazer uma alteração e transformar em extra baixa tensão. Isso é engenharia, né, gente? É permitida a parada controlada do motor, desde que não haja risco decorrente de sua parada não instantânea. É que ele fala em alguns momentos aí que quando você aciona o botão de emergência, o motor tem que parar imediatamente. Mas ele faz uma ressalva, que pode sim parar, não imediatamente, não instantaneamente, mas desde que essa paralisação, né, não ofereça risco ao operador, tá? No sistema de segurança, aí ele fala um pouco de zonas de perigo, né, e das máquinas. Não, na realidade não. O que ele falou é o seguinte: as zonas de perigos da máquina e equipamentos devem possuir sistemas de segurança caracterizados por proteções fixas, proteções móveis e dispositivos de segurança interligados. Ele até explica em um capítulo aí, ou digamos em um parágrafo, em 2, o que são as proteções fixas e as proteções móveis, tá? Mas basicamente a gente pode entender que as proteções fixas são aquelas que precisam de ferramentas para serem abertas, serem retiradas. E as proteções móveis são aquelas que não precisam de ferramentas. Basicamente é isso, tá?
Bom, os sistemas de segurança devem ter categoria de segurança conforme a apreciação de risco prevista na BNT, né? E que, em função da sua categoria de risco, é o tipo de sensor que tem que ser utilizado. Estar sob responsabilidade técnica de profissional legalmente habilitado. Possuir conformidade técnica com o sistema de comando, né, que são integrados. Instalação que dificulte a burla, de novo falando da burla, né? De novo falando que o sistema de segurança ele tem que ser a prova de burla, né? de fraude, né? Manterem-se sob vigilância automática, então os sistemas de segurança eles têm que ter um auto-checking, uma auto-verificação. E a paralisação dos movimentos perigosos e demais riscos quando ocorrerem falhas ou situações anormais de trabalho. Então, é isso que tem que estar previsto nos sistemas de proteção. Né? Ainda, nesse sistema de segurança, se indicado pela apreciação de risco, ou seja, se identificado que é necessário, deve existir rearme, reset manual. Ou seja, o equipamento só pode, em alguns casos, né? Em alguns casos, você abre uma proteção, a máquina para, e a hora que você fecha a proteção, ela não pode voltar de jeito nenhum, mas a hora que você aperta o botão para ligar a máquina de novo, ela vai, e a proteção estiver fechada, ela vai entrar. Mas tem casos que tem que ter reset, que é quase uma redundância. Eu fecho, eu abro uma proteção, ela desarma, eu fecho a proteção e tenho que apertar um botão para falar, olha, eu fechei a proteção, viu? Pode ligar. Aí eu aperto um botão para resetar e depois um botão para ligar de novo. Depois que um comando de parada tiver sido iniciado pelo sistema de segurança, a condição de parada deve ser mantida até que existam condições seguras para o rearme. Aqui ele explica o que é a proteção fixa e o que é a proteção móvel, que eu já comentei com vocês, né? Mas vale a pena dar uma lida, né? Para as proteções móveis, as proteções fixas não tem nenhum tipo de consideração, porque ela é fixa, ela tá fechada, né? Então precisa de ferramentas, né? E espera-se que o operador não tenha essas ferramentas para ficar soltando proteções fixas, né? É o que a gente espera. A proteção ela deve estar associada a um dispositivo de travamento, quando a sua abertura não possibilitar o acesso à zona de perigo, antes da eliminação do risco. E se a abertura dela possibilitar o acesso à zona de perigo, antes da eliminação do risco, essa proteção ela tem que ter intertravamento elétrico e bloqueio. Isso daí, gente, seria mais ou menos assim. Quando eu abro uma porta para a máquina, é o caso dessa aqui, ó, abro uma porta para a máquina. Nesse caso aqui é o seguinte, quando eu abro a porta, se eu não desligar, eu não consigo nem abrir a porta, porque existe um bloqueio. Aí eu tenho que parar a máquina, aí eu consigo abrir e intertrava, não consegue ligar. Então é basicamente isso aqui, tá? São sequências de proteções que tem aqui. As máquinas e equipamentos dotados de proteções móveis associadas a dispositivos de intertravamento devem operar somente quando as proteções estiverem fechadas, paralisar as suas funções perigosas quando as proteções forem abertas durante a operação e garantir o fechamento das proteções que, por si só, não possa dar início às funções perigosas. Ou seja, o fato de fechar uma proteção não pode ligar a máquina. Tem que ir lá e apertar um botão para ligar de novo. Em alguns casos, tem que apertar um botão para resetar e um botão para ligar. Resetar é cancelar os alarmes. Depois ele vai falar um pouquinho da transmissão de força, né, e os componentes móveis, né, dessas transmissão, né, que ofereçam risco devem possuir proteções fixas ou móveis com dispositivo de intertravamento que impeça o acesso por todos os lados. Então assim, a móvel tem que ter sensor. Basicamente é isso, tem que ter sensor, né? Aí nesse dispositivo de transmissão de força tem o eixo cardan, que para alguns implementos agrícolas é muito normal. Mas assim, existem máquinas que têm eixo cardan, né? Eixo cardan são aqueles eixos de movimento, quer ver? Deixa eu ver se eu coloco aqui um eixo cardan.
Eu escrevi errado o cardan. Não, eu escrevi certo. Então deixa eu ver aqui, ó, imagem, né? O eixo cardan que nem essa moto aqui, ela não tem corrente, é um eixo. O motor gira um eixo e esse eixo gira a roda, né? Então, esse aqui é a ideia de um eixo cardan, né? Não sei se fica claro para vocês, né? Mas eu tenho aqui uma engrenagem que gira uma engrenagem cônica, as duas engrenagens cônicas que giram um eixo. Esse eixo ele movimenta a roda. Eu acho que se eu aumentar um pouco mais o tamanho aqui, olha, é bem isso. Isso aqui é um eixo cardan, tá? Então existem muitos equipamentos que possuem eixo cardan. Eu tenho engrenagens que acionam outras engrenagens à distância, né? Então assim, a gente encontra isso mais em caminhão, moto, algumas, né? Tem bicicleta também com eixo cardan, existe. Eu já andei com uma bicicleta com eixo cardan. Salve, meus amigos motociclistas! Opa! A potência e o torque do motor de uma motocicleta não valem Nem de sei. nada, não importando... Parou. Então, gente, mas assim, tem eixo cardan industrial também, né? Se a gente pegar industrial, se a gente pensar assim em indústria, também existe muitos eixos cardan, que são eixos cardans. Eu cheguei já a ver eixo cardan. Esse aqui é um eixo cardan enorme, né? Esse aqui, ó. Mas aqui tá exagerado. Mas eu já cheguei a ver eixo cardan relativamente grande, não com um diâmetro tão grande assim, né? Mas eixo com... esse aqui eu acho que dá pra ver algum eixo cardan. Vamos ver. Aqui, ó, eixo cardan, tá vendo? Isso aqui é um eixo cardan, está transmitindo o movimento entre essas duas máquinas aí. Aqui também, ó, né? Esse cara da vertical aqui, ó, são dois eixos cardan aqui na vertical. Eu já trabalhei com eixo cardan na horizontal, no chão, inclusive. Então ele tem que estar protegido. Imagina aquele eixo rodando no chão, é perigoso, né? Então ele tem que estar protegidinho para não causar nenhum acidente, né? Que mais? As máquinas e equipamentos que ofereçam risco de ruptura de partes, proteções de suas partes, de projeção de materiais, partículas, devem possuir proteções que garantam, né? Aí são aquela... É muito fácil ver isso aí em torno CNC, por exemplo. É muito fácil ver isso aí. Vou pegar uma foto aqui de um torno CNC, né? A gente vê que ele é todo fechado. Quer ver? Deixa eu pegar ele fechadinho. Aqui. Olha, esse torno está totalmente fechadinho. Então ele já atende essa questão da NR12. Tá vendo? Aqui tem as tampas, ó, com acrílico, tudo fechadinho, porque tem projeção de cavaco, né? Então, para que ninguém seja atingido, fica tudo protegidinho aqui, né? Essa ideia. As proteções têm que ser projetadas, né? De modo a cumprir com as suas funções apropriadamente durante a vida útil da máquina, ser constituídas de material resistentes, adequados, apropriados, né? Possuir fixação firme e que garanta estabilidade e resistência mecânica. Não pode criar pontos de esmagamento ou agarramento com partes da máquina, ou seja, não pode oferecer risco, né? Não possuir extremidades e arestas cortantes ou saliências perigosas. Resistir às condições ambientais do local. Dificultar a burla. Ó, de novo a burla entrando aí, gente. Proporcionar condições de higiene e limpeza. Impedir o acesso à zona de perigo. E ter seus dispositivos de intertravamento protegidos adequadamente contra sujidade, poeiras e corrosão, se for o caso, né? Se a atmosfera do local for um pouco agressivo, esses dispositivos de proteção têm que suportar, né?
Sempre que forem utilizados sistemas de segurança, com possibilidade de alguma pessoa ficar na zona de perigo, imagina, eu tenho lá um local, eu tenho a zona de segurança, ela está cercada, mas a pessoa pode ficar dentro daquele local. Lembra lá da foto do robô? Né? A gente pode pensar zona de perigo, não sei, equipamento. Vamos ver se a gente consegue puxar aqui como equipamento uma zona de perigo, não sei. Fica muito... podemos pensar aqui, ó, esse aqui é um equipamento, ele está protegido com um acrílico aqui, né? Cadê? Será que é aquele ali em cima? Esse aqui. Então, imagina, só para ilustrar, né? Imagina que temos esse equipamento, a zona de perigo está aqui dentro, tá toda, tem as portas, tem as proteções, não estou vendo intertravamento nas proteções, né? Devia ter, mas digamos que tem um perigo de alguém ficar lá dentro, né? É isso que ele quer dizer. Digamos que tem um perigo, a pessoa entrou, fechou, ela está lá dentro, né? Então o que tem que ter nesse caso? Sensoriamento de presença de pessoa, aquele sistema de câmera, sistema de infravermelho para detectar que tem alguém lá dentro, né? E proteções móveis ou sensores de segurança na entrada ou no acesso do perigo, né? Associado àquela questão do reset, do alarme. A localização dos atuadores de rearme, do reset manual, deve permitir uma visão completa da zona de protegida. Ou seja, o operador, quando ele vai resetar o alarme para colocar em posta, ele tem que ver aquela zona de perigo, para ver que realmente não tem ninguém lá. Tá? E quando não for possível o cumprimento, né, ou seja, não for possível ele verificar, então tem que ter sensoriamento de presença de pessoas dentro da zona de perigo. Tem que ter sensores lá. Tá? Quando ele não é possível ele ver, então tem que ter sensor. Quando é possível ele ver, beleza. Deve haver dispositivo de parada de emergência localizado no interior da zona protegida pelo sistema, né? Bem como meios de liberar pessoas presas. Imagina, a pessoa ficou presa aqui dentro e não consegue sair porque está tudo travado, tudo trancado. Porque tem uns sensores que conforme está fechado, você não consegue abrir. Então aí só resetando. Então tem que ter o jeito de uma pessoa lá dentro poder sair, entendeu? Ela não pode ficar presa lá dentro, tem que ter jeito. É como se fosse uma porta com fechadura, com maçaneta só do lado de fora, não do lado de dentro. A pessoa não consegue entrar, né? Então é basicamente isso. Deve haver proteção no fundo dos degraus das escadas, ou seja, nos espelhos, sempre que uma parte saliente do pé ou da mão possa contactar uma zona perigosa. Isso daí é o seguinte... Se a gente pensar assim em escadas, escada, degrau, espelho, metálica. Principalmente escada metálica, né? Deixa eu ver aqui imagens e vamos procurar aqui uma imagem de uma escada de equipamento, né? Escada, espelho, equipamento. Né? Então vamos pegar aqui, ó. Imagina uma escada assim, tivesse no equipamento. Né? O que ele quer dizer é o seguinte, tá? Então imagine que esse daqui, meu Deus, pode ser aqui, ó. Né? Então imagina que uma escada assim é no equipamento e que aqui debaixo da escada tem partes perigosas. Tá querendo dizer que tem que ser aqui no vão entre os degraus, tem que estar protegido, não pode ter acesso aí. É isso, tá? As proteções, dispositivos de segurança de sistemas de segurança são partes integrantes da máquina e equipamentos. Não podem ser considerados itens opcionais para qualquer fim. Imagina, você quer com proteção é um preço, sem proteção é outro. Não pode. Todas têm que ter proteção. É índice é um item obrigatório e não um item opcional. É isso que ele quer dizer, tá bom? É isso, gente. Por hoje tá bom. Depois, a aula que vem, a gente continua mais um pouco. Eu agradeço aí essa paciência que você teve, né? Que vocês tiveram aí comigo. E até a próxima.